Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que vem tratando sobre apologética. E o fator apologética aqui, ele é algo que corta para lá e corta para cá, porque trabalha de acordo com o que está escrito na Bíblia. Nós já tivemos alguns temas aí durante a semana, durante o trimestre, que parece que só corta para lá. Mas agora a lição atual desta semana, a lição desta semana está cortando para cá, está cortando na nossa carne, cortando no nosso contexto que somos cristãos, que somos evangélicos e que nos declaramos pentecostais. Então é conosco que fala a lição desta semana. O tema do trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtema fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Preste atenção. Nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, coisas sutis vêm acontecendo para nos desviar um pouco do foco ou para trazer para os demais uma ideia daquilo que nós não somos. Como assim? Somos pentecostais, no entanto, as atuações que envolve o Espírito Santo em nosso meio, tem deixado em xeque esta atuação. Então é o que nós estamos vendo essa semana. A lição de número 8, que é a lição que estamos a estudar, traz o título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Nós hoje faremos o quinto vídeo da semana. Já fizemos 4 e hoje nós faremos o quinto vídeo da semana e você é convidado a assistir os 4 anteriores. Assistiu de hoje e assistiu de amanhã, que querendo Deus, nós também o faremos. E no vídeo de hoje, nós vamos adentrar num assunto muito importante, que é línguas estranhas. Então aproveite aí, já se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comentem. Eu já quero agradecer a você por nos deixar entrar no teu smartphone, na tua TV, entrar na tua casa e te transmitir esta palavra, tá bom? Vamos então para a leitura de hoje, sexta-feira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 10. Ontem nós lemos no capítulo 12, só que lemos somente o versículo 7. Hoje nós leremos também no capítulo 12 e leremos os versículos de 4 a 10 e ainda entraremos também no capítulo 14. Nós vamos ler também o capítulo 14, começando no versículo... talvez o versículo 1, mas nossa abordagem mesmo começa no versículo 18. E eu gostaria que você ficasse atento. Vamos então, sem demoras, ao nosso assunto. A lição de número 8 fala sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Na segunda-feira nós falamos sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Na terça falamos sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo lá por Joel. Na quarta, nós falamos do cumprimento dessa promessa, que é o derramamento em si. Então, aqueles dois extremos, que é o extremo de que o Espírito Santo não existe, ou o extremo de que o Espírito Santo não atua mais nos dias atuais, nós estamos rebatendo ele aqui. Desde o Antigo Testamento está provado que ele existe. E os batismos e as atuações do presente momento provam também que o Espírito Santo existe. Inclusive, eu quero aproveitar para fazer uma diferenciação e vou fazê-la agora. Deixa eu só comentar aqui, ontem nós falamos sobre o propósito dos dons espirituais, que é promover a edificação da igreja. Quando eu mandei o vídeo ontem, eu fiz uma pergunta. A manifestação dos dons na tua igreja tem mudado a vida dos demais? Por quê? Porque o versículo 7 diz que é para o que for útil. Os dons são dados a cada um para o que for útil. E algumas pessoas fizeram contato comigo perguntando alguma coisa mais ou confundindo o assunto. Deixa eu explicar para vocês. São 4 tipos de dons que nós conhecemos. 3 registrados na Bíblia e um outro é comum. Qual é o primeiro? Vou falar do comum logo. O comum é o dom natural. Cantar, desenhar, pintar, tocar são dons naturais. Dons naturais. Tá bom? A segunda classe aqui são dons ministeriais. Estes dons ministeriais estão lá em Efésios 4 e 11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, dons ministeriais. A terceira classe aqui são dons de serviço. Os dons de serviço estão em Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 6, se não me falha a memória,
que fala em ministrar, fala em ensinar, fala em presidir. São dons de serviço, fala em repartir, dons de serviço. E a classe de dons que nós estamos estudando aqui são os dons espirituais, que é aquela manifestação que vem sobre a pessoa do Espírito Santo, que o capacita, o batismo com o Espírito Santo ou a virtude do Espírito Santo, que os capacita a administrar estes dons no exercício da obra de Deus. Houve que confundisse esse dom com o batismo, alguém disse, eu fui batizado na igreja tal, e não é batismo nas águas, é batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então, 4 tipos de dons, repetindo, dons naturais, que esse aí, muita gente, mesmo não sendo cristã, tem, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, tem. Dons ministeriais, que são os chamados para atuar na obra, cada um tem uma função, todos prevendo o crescimento, a edificação da igreja do Senhor, está lá em Efésios 4, 11, 12, começa no 10 ali, 10, 11, 12, talvez o 13 também. O próximo, que são os dons de serviço, que é a qualificação que Deus dá para alguns serviços. Você lendo lá em Romanos 12, a partir do versículo de número 6, você vai encontrar. E a nossa classe aqui, que é os dons espirituais, que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que é o que nós vamos ler agora, versículos de 4 a 10. Então não vamos confundir, tá bom? Línguas estranhas as línguas estranhas estão dentro dos dons espirituais. Não vamos confundir com os demais dons para não ter confusão, certo? Então, se você não sabe, está sabendo a partir de agora. Aí a epígrafe da leitura de hoje diz assim: o falar em línguas como o falar em línguas como uma identidade pentecostal. Vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 10. É bom que você leia. E nós vamos fazer aqui a leitura na edição Almeida Contemporânea, Bíblia Thompson de Estudos. Vamos então à leitura do texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo aqui. Há diversidade de dons, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, que eu acabei de falar, lá de Efésios 4 e 11. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, que eu acabei de falar também lá de Romanos capítulo 12, que são os dons de serviço. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, ninguém faz nenhuma dessas 3 coisas, não estou falando do dom natural, mas ninguém faz nenhuma dessas 3 coisas se não for direcionado pelo Espírito Santo. Ninguém faz nada se não for direcionado pelo Espírito Santo. Aí ele agora vai falar sobre os dons espirituais. Versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é dada a manifestação do Espírito para cada um fazer o que quer segundo a sua própria vontade. Não, é dada exclusivamente para o que for útil. Se alguém está utilizando o dom espiritual para outro fim, não está correto. Hoje pela manhã eu vi uma propaganda de alguém que vai realizar uma cruzada e já está garantido que o milagre vai acontecer. E o foco está na pessoa que vem pregar. Não é assim que funciona. Segundo a Bíblia Sagrada, não é assim que funciona, porque esta operação não está adstrita ao vaso. O que é importante não é o vaso, por intermédio de quem ocorrerá a operação, mas quem coloca unção no vaso. Então, se o vaso realmente tem unção, não é sua, é dele. E se ele quiser, ele cura. E se chegar no culto e Deus não quiser curar, vai fazer o quê? Então, muito cuidado, porque é dado para o que for útil. Versículo 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então, perceba que as línguas estranhas não fazem parte, não correspondem à única manifestação do Espírito Santo. A um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Quem prega precisa da palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. São 2 dons que andam de mãos dadas, palavra da ciência e palavra da sabedoria. Em outra ocasião eu explicarei para vocês, senão vai desvirtuar o objetivo do nosso vídeo. Em outro, pelo mesmo Espírito é dado a fé. Não é a fé natural, nem a fé salvadora, é a fé como dom, é dada a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, dom de curar dor de cabeça, dons de curar. Né? Alguém chega os enfermos,
Nós, inclusive, não temos muito a manifestação desses dons na igreja porque nós não chamamos mais os enfermos no final do culto para orar. Faça o teste, comece a chamar os enfermos no final do culto para orar e você vai ver Deus atuando na tua vida e na vida daquele que vem receber a oração. Instigue este dom, porque Paulo já disse, buscai com zelo os melhores dons. Instigue este dom. Vamos à frente. Versículo 10 de 1 Coríntios 1 Coríntios 12. A outro, a operação de milagres. Operação de milagres, coisas nunca vistas. Este milagres aqui está traduzido em outro local como maravilhas, a operação de maravilhas. E maravilha é tudo aquilo que altera a ordem natural das coisas. Ressuscitar um morto é maravilha, é um milagre. Não vamos confundir milagre com dons de curar, certo? E a outro, a profecia. Ó, começou a chegar a profecia, que é uma das 3 coisas que tem no nosso meio como identificando-nos como pentecostais. A profecia. E a outro, o discernimento de espíritos. Este aqui é um dom indispensável para quem é líder. Discernir os espíritos. E a Bíblia diz, provai os espíritos e vede se eles são de Deus. A outra, o discernimento de espírito. E a outro, a variedade de línguas. A outro, não é outros, a variedade de línguas. Por quê? Porque nós encontramos na igreja pessoas que repetem as mesmas frases o tempo todo. Aqui trata de variedade de línguas. São línguas várias, é uma glossolalia, é uma glosso. São línguas de todos os povos da terra que podem ser falados por quem é batizado pelo Espírito Santo. Quem recebeu o dom de variedade de línguas. Ou ainda a xenolalia, que é uma língua estranha, a língua dos anjos, que também não é aquela coisa mecânica, que alguns têm repetindo a mesma coisa. Não, quem fala em outras línguas, em outros idiomas, fala variadamente. Então não vamos nos enganar, certo? E a outro, a interpretação das línguas, que está atrelada às línguas. Por que a interpretação das línguas está atrelada às línguas? Se você seguir aí na sua Bíblia e abrir na primeira carta aos Coríntios, no mesmo livro que nós estamos, você perceberá que a partir do versículo 1 do capítulo 14, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, nós temos ali os dons de profecia e de línguas. Os dons de profecia e línguas, né? E nessa questão dos dons de línguas, Paulo vai falando ali sobre o que deve ser profetizar, que ninguém se astreva tão rápido, etc, etc. Aí quando chega no versículo de número 18, ele diz bem assim, dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo disse, eu falo mais língua do que todos vocês. Versículo 19. Todavia, está escrito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Completando que acabamos de ler em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 10. Todavia, olha o que Paulo está dizendo. Eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, a minha lógica, a minha razão, saber o que estou dizendo, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em línguas. Para aí. Qual é a vantagem que tem de alguém começar um culto falando em línguas e terminar o culto falando em línguas? O visitante que vem até nós e que precisa ser cheio a sua razão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Como é que vai ficar? Então, o Espírito Santo precisa que nós, com entendimento, realizemos o culto racional e alcancemos o objetivo. Mas não fica por aqui, não. Ele continua no versículo número 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, é o texto. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Romanos 12, 2 vai dizer assim, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. E adultos no entendimento. Pelo amor de Deus, preste atenção. Em que pese ser uma manifestação,
Em que pese esta manifestação agradar a muitos e mostrar que aquela igreja tem poder, que aquela igreja é pentecostal? Em que pese nós só queremos aceitar a mensagem do pregador que estoura no púlpito? O próprio Paulo mesmo, que é quem fala das línguas estranhas, esteve numa igreja na segunda viagem missionária, lá em Troade, e quando ele estava em Troade, a mensagem dele disse que foi uma mensagem espada, longa e chata. Foi tão chata e tão longa a mensagem dele que o irmão Eutico estava sentado na janela, era numa parte mais alta, no primeiro andar, dormiu da janela, caiu e morreu. Graças a Deus que a manifestação dos dons estava presente naquele momento. Paulo foi lá, orou por ele e o Espírito voltou ao seu corpo. Mas não sejamos meninos neste sentido, gente. Por quê? Porque haverá uma prestação de contas. Tudo aquilo que nos é dado para administrar, Deus cobrará de nós. Também vai cobrar de nós a questão do falar em línguas. Falou por qual motivo? Fui eu que mandei? Qual é o objetivo? E até porque falou, tem que interpretar. Se não interpretar, não dá. Vamos continuar o texto aqui. Porque está escrito na lei, lá na lei de Moisés, está escrito: por gente de outras línguas e de outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Agora vamos ao versículo número 22. De sorte que, então fechando a ideia que ele vem falando das línguas, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Sinal de quê? De que aquele povo é crente. Sinal de quê? De que aquele povo tem poder. Sinal de quê? De que aquele povo tem contato com o céu. São um sinal. Mas a língua que é compreendida, a língua que realmente vem da xenolale, a língua que realmente é traduzida para aqueles que ouvem. Se isto não ocorrer, não será bom sinal, será mau sinal. Compreendam, meus irmãos. A profecia, porém, ele vai falar aqui que ele vem falando da profecia desde o versículo 1 do capítulo 14, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas, e entrarem os que não têm instrução, ou incrédulos, não dirão que estáis louco? Alguém contou uma piada que certa vez alguém passou na frente da igreja e estava um barulho muito grande lá dentro. Muito grande. Aí chegaram para o porteiro e isso aconteceu realmente. Aconteceu lá em Cristópolis com o irmão Donato. O irmão Donato era um irmãozão bem altão e era o nosso pedreiro, um manso, rapaz, mas bem grande, bem forte. Inclusive a filha do irmão Donato mora aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a irmã Laila, congrega lá no bairro Santa Cruz. Aí alguém passou na frente da igreja lá em Cristópolis e a porta da igreja ficava fechada. Eu acho até que era um bêbado, não sei, mas não... Aí tava aquele barulho, aí perguntou para o irmão: o que está acontecendo aí? Aí o irmão foi responder: não, é Jesus que está operando. Aí o cara: eita! E ele opera sem anestesia, né? O povo vai dizer que nós estamos loucos se nós não tivermos uma lógica naquilo que nós fazemos na igreja. Que seja línguas estranhas, mas tem que ser dentro de um contexto aceitável, explicado pela Bíblia, ou seremos taxados como loucos. E qual é esse contexto? Um contexto em que haja frases, em que haja uma mensagem, e por causa desta mensagem precisa ter intérprete. Se não tem intérprete, a orientação é que se cale, que fique calado na igreja. Agora tenha coragem e leia o texto bíblico e entenda, conforme a leitura oficial que nós fizemos da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 10, o falar em línguas é uma, o profecias é outra, os dons de curar é outra. Então, irmãos, como disse Paulo, busquemos com zelo os melhores dons. A nossa identidade pentecostal não está somente no falar em línguas. Não está. Certa vez, no ano de 2010, eu e o presbítero Anderson fomos enviados para tomar conta de uma determinada congregação aqui da cidade. Aí quando nós chegamos na congregação, um irmão lá chegou e disse: graças a Deus que vocês estão vindo para cá. Aí nós perguntamos: por quê? Não, porque aqui o obreiro que estava aí, meu Deus do céu, o obreiro nunca via aquele homem falar uma língua estranha. É um culto frio, é aquele negócio. Aí nós ficamos assim que achamos estranho. Por quê? Porque o obreiro em questão era um dos homens mais usados por Deus, era um dos homens de mais vida no altar, era um dos homens de maior respeito na cidade. Tanto que
partiu para a glória e hoje nós temos alguns locais da cidade com seu nome em homenagem. Aí nós paramos a pensar, é porque o entendimento que esse irmão que veio de fora tem é o entendimento dissociado daquilo que a Bíblia orienta, quando muitos pensam que é o movimento que nos identifica como cristãos. Legal? O irmão usava o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria. Era um exímio ensinador, um exímio doutrinador. Olha, rapaz, ficou interessante? Se você gostou, porque o nosso vídeo já está longo, se inscreve aí no nosso canal, compartilha, curta, comenta e amanhã nós estaremos fechando este assunto com a graça de Deus, quando falaremos sobre uma diversidade de operações realizadas pelo Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta com a graça do Senhor. Se inscreve no canal e deixa aí a tua opinião. Eu quero saber o que você achou acerca do que nós comentamos aqui, exclusivamente com base bíblica. Fiquem na paz do Senhor.